E se Deus permanecesse em silêncio por mais de 400 anos, conheça o profeta que trouxe a última advertência antes do silêncio divino. Esta é a mensagem urgente de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. A brisa noturna começava a soprar levemente, trazendo consigo o cheiro familiar de especiarias vindas do mercado que agora se recolhia. Malaquias, com seu olhar fixo e determinado, percebia a beleza silenciosa da cidade que se preparava para o descanso. Havia uma serenidade aparente, mas ele sabia que, por baixo daquela superfície mansa, a inquietação fervia. Os corações estavam endurecidos como a argila seca, rachando sob o peso de promessas esquecidas e esperanças desfeitas. Enquanto seus passos ecoavam nas pedras desgastadas das ruas, Malaquias recordava a sabedoria de Salomão. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Mas como confiar? Pensava ele, quando a abundância de outrora parecia uma lembrança distante e a nação se afastava cada vez mais da fé. O profeta sentia na própria carne o embate entre a dor da desesperança e a chama vacilante da fé. Ele passava pelas portas de madeira das casas onde famílias se reuniam, rindo e partilhando modestas refeições. Esses momentos, repletos de um calor humano tão genuíno, contrastavam com a sensação de frieza espiritual que ele sentia nas interações diárias. Malaquias sabia que o chamado para retornar a Deus precisava ecoar como um trovão pela cidade, uma tempestade de mudança que limpasse a aridez de suas almas. A memória das palavras do Senhor o acompanhava em cada passo. Vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo passa. Oséias capítulo 6, versículo 4, refletia sobre a fragilidade do compromisso humano que se desfazia diante da primeira brisa de adversidade. Ele precisava reacender o amor pelo divino, fazer arder novamente as brasas da devoção que um dia aqueceram o povo escolhido. A noite se aprofundava e as estrelas começavam a pontuar o céu, uma tapeçaria de esperança tecida por mãos invisíveis. Malaquias sabia que as estrelas eram testemunhas silenciosas de sua missão, guardiãs dos segredos do tempo. Ele tinha que persuadir os israelitas a olhar além da escuridão, a ver a luz que sempre esteve lá, mesmo quando obscurecida pelas nuvens da dúvida. E assim, enquanto caminhava, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Uma visão de como transmitir a urgência de sua mensagem de uma maneira que cortasse através da indiferença como uma lâmina afiada. Ele precisava encontrar as palavras certas, aquelas que não apenas atravessariam os ouvidos, mas que penetrariam nos corações como sementes de transformação, germinando esperança e renovação. Malaquias sabia que a jornada estava apenas começando, e sob o manto estrelado da noite, ele se preparava para o próximo passo, determinado a não descansar até que a última alma em Jerusalém tivesse ouvido e entendido o chamado à justiça e ao amor eterno. Malaquias caminhava pelas ruas poeirentas da cidade, o som de seus passos ecoando como um tambor no silêncio da tarde. As casas, com suas fachadas gastas pelo tempo, pareciam sussurrar segredos de gerações passadas, e as sombras projetadas pelo sol poente criavam formas que dançavam ao seu redor. Enquanto andava, a lembrança da corrupção nos templos ganhava vida em sua mente, como espectros de injustiça que se recusavam a ser ignorados. Ele se lembrava das palavras do Senhor, que retumbavam como trovões em seu coração. Vós profanastes o meu nome e dissestes, em que te havemos profanado, em que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Malaquias capítulo 1, versículo 12. Aquelas palavras eram como uma flecha em chamas, penetrando fundo em seu espírito, desafiando sua determinação e reacendendo um fogo que ele sabia ser necessário. Malaquias via os sacerdotes não como monstros, mas como homens desgastados, cada um lutando contra seus próprios demônios, consumidos pelo peso das expectativas e pelo sussurro sedutor da conveniência. Ele compreendia que dentro de cada um deles havia uma batalha entre a dor de suas falhas e a fé que um dia os guiara. Como Jó, que mesmo em meio ao sofrimento era íntegro e reto,
temente a Deus e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Malaquias sabia que a redenção era possível, mas o caminho era estreito. A visão de sacrifícios manchados o perseguia, entrelaçando-se com memórias de dias em que o altar reluzia só o brilho da fé genuína. Ele sentia nas palmas das mãos o ardor da indignação, mas também o frescor da esperança, como um rio que corre sob o gelo espesso do inverno. O profeta carregava em seu peito a promessa de um despertar, um chamado para que o povo retornasse à glória dos dias passados, quando a aliança era um laço inquebrável. À medida que a noite se aproximava, Malaquias parou à sombra de uma oliveira antiga, suas folhas murmurando com a brisa suave. Ali, ele fez uma prece silenciosa, uma declaração de fé inabalável, sabendo que a aurora traria consigo desafios ainda maiores. No horizonte, uma tempestade se formava, e ele sentia que o tempo era curto para que suas palavras encontrassem solo fértil nos corações endurecidos. A cidade ao redor, em sua quietude cúmplice, parecia aguardar o desenrolar dos eventos que estavam por vir. Com um último olhar para o céu, onde as primeiras estrelas surgiam tímidas, Malaquias sabia que a história estava longe de terminar. O caminho à frente era incerto, mas ele estava pronto para seguir adiante, guiado por uma luz que ninguém mais podia ver. A brisa noturna carregava o aroma dos campos distantes, onde as oliveiras se erguiam como sentinelas sob a lua pálida. Malaquias, envolto em seu manto simples, sentia cada passo como um eco das palavras que trazia, gravadas não apenas em pergaminhos, mas em seu próprio espírito. A jornada até ali fora longa, não apenas em milhas, mas em entendimento. Ele, um homem simples de humildes origens, agora servia como a voz que clamava em meio ao silêncio da dúvida. As estrelas lá em cima formavam constelações que pareciam dançar, como se refletissem as incertezas e esperanças do povo de Israel. O questionamento do povo ressoava em sua mente: onde está o Deus do juízo? Um desafio que reverberava como um trovão distante. As palavras de Jó, capítulo 1, versículo 1, cruzavam sua memória. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Como Jó, muitos se perguntavam por que os retos sofriam enquanto os ímpios prosperavam. À medida que Malaquias caminhava, ele se lembrava de Abraão, que ao olhar para o céu estrelado, recebera a promessa divina de uma descendência numerosa, mesmo quando tal promessa parecia impossível. Malaquias sentia que sua missão era semelhante: reacender a fé em promessas que pareceriam distantes ou esquecidas. Ele sabia que a justiça de Deus era como um fogo purificador, uma verdade que aquecia, mas também desafiava. A cidade adormecida à sua frente estava mergulhada em sombras, mas Malaquias carregava uma luz interior, a certeza de que a justiça de Deus não era um conceito abstrato, mas um compromisso tangível. Ele entendia que a resposta ao clamor do povo não estava apenas nas palavras que ele trazia, mas na transformação que essas palavras poderiam inspirar. Enquanto continuava sua caminhada, uma coruja soltou um pio solitário, um lembrete gentil de que nem mesmo a noite mais escura era desprovida de vigilância. Ele sentiu uma presença ao seu lado, não visível, mas palpável, uma força que reforçava cada passo. Malaquias sabia que, assim como a aurora sempre segue a noite mais longa, a revelação da justiça divina estava para emergir. A responsabilidade era imensa, mas em seu coração havia uma chama que não se apagaria. Tinha a convicção de que, ao primeiro raio de sol, suas palavras seriam como a luz da manhã, clareando a escuridão da dúvida. E assim, com os olhos fixos no horizonte, ele se preparava para encontrar aqueles que aguardavam, sem saber que sua busca pela justiça divina estava prestes a receber uma resposta que transformaria suas vidas para sempre. Enquanto Malaquias continuava sua caminhada solitária, o vento assobiava entre as folhas das árvores, como se sussurrasse segredos antigos. No horizonte, nuvens densas se acumulavam, anunciando uma tempestade iminente, refletindo a turbulência que ele sentia em seu coração. Em meio à sua jornada, ele ponderava a respeito do papel dos filhos de Levi, homens escolhidos para o serviço do Senhor, mas que haviam se desviado do caminho, como o ouro que se perde em meio às impurezas. A lembrança do que estava por vir
de um dia em que seriam refinados. Era um farol em meio à escuridão. Malaquias sabia que para muitos o conceito de purificação evocava imagens de dor e sacrifício, de tal modo que parecia insuportável. No entanto, ele também lembrava as palavras de esperança contidas nas Escrituras. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Essa promessa era um consolo para aqueles que estavam dispostos a enfrentar a tempestade da transformação. A purificação era uma metáfora poderosa, como o fogo que transforma o metal bruto em algo puro e valioso. Malaquias via a imagem do ourives em sua mente, vigilante enquanto o metal fervia, sabendo exatamente quando retirar o ouro do fogo, no momento preciso em que todas as impurezas houvessem sido eliminadas. Ele se perguntava se os filhos de Levi estariam prontos para suportar o calor, para emergir mais fortes e mais santos. Era uma questão que queimava em seu peito, assim como o fogo do refinador. Enquanto a visão do futuro continuava a dançar diante de seus olhos, ele recordou as palavras de Jó, um homem que conheceu a dor e a redenção. Porque ele conhece o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Jó capítulo 23, versículo 10. Era essa certeza que ele desejava incutir nos corações de seus irmãos. A história dos filhos de Levi ainda podia ser reescrita, cada um deles um personagem em um drama divino, onde o final ainda estava por ser revelado. Ao longe, o primeiro som de um trovão ecoou, um prelúdio à chuva que se aproximava. Malaquias ergueu os olhos para o céu, sentindo as primeiras gotas frias em seu rosto. Era como se o próprio céu estivesse compartilhando o lamento e a esperança que ele carregava. Ele sabia que o momento de agir estava próximo. O que ainda não sabia era como a mensagem seria recebida e se haveria corações dispostos a ouvir e responder ao chamado. E assim, com o som do trovão ainda ressoando, Malaquias seguiu em frente, determinado a abrir caminho através da tempestade que se aproximava, um mensageiro com uma missão urgente e uma visão de redenção à frente. O que ele encontraria após a chuva permanecia incerto, mas a promessa de um novo amanhecer iluminava seu caminho. Enquanto Malaquias atravessava o labirinto de ruas que formavam o coração da cidade, cada passo parecia pulsar com a batida de um tambor distante, ecoando a urgência em seu próprio peito. As sombras das casas altas se estendiam como dedos longos e esguios, tentando agarrar a determinação que se enraizava em sua alma. Ele sentia o peso de sua missão como o sol ardente sobre seus ombros, uma chama constante que queimava com um propósito sagrado. Em seu caminho via rostos marcados pela dureza dos corações que se fechavam para a promessa divina, olhos que evitavam encontrar os seus, como se temessem o reflexo de suas próprias falhas. A imagem daqueles que deixavam de ofertar ao Senhor era como uma árvore seca, enraizada em terras áridas, incapaz de florescer sob o céu generoso que aguardava apenas um gesto de fé para abrir suas comportas celestiais. Pois o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pensava Malaquias, refletindo sobre a inevitabilidade das consequências. Ao se aproximar da casa do tesouro, ele recordou as palavras do Senhor, uma promessa que ressoava como um trovão distante. Mas claro, e eu repreenderei o devorador por amor de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Malaquias capítulo 3, versículo 11. Era um pacto de proteção e prosperidade que cintilava como um horizonte dourado, esperando apenas que o povo estendesse suas mãos em arrependimento e confiança. A visão de campos exuberantes, verdes e abundantes contrastava com a realidade seca e desolada que muitos enfrentavam. Malaquias sabia que a chave para essa transformação estava na coragem de cada um, na decisão entre permanecer na sombra ou caminhar em direção à luz, tal como Jó, que mesmo em meio à aflição, não perdeu sua fé. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Mas havia uma inquietação no ar, um murmúrio que crescia como uma maré distante, ameaçando engolfar aqueles que hesitavam.
O profeta sentiu que o tempo era curto e a batalha entre a dor do agora e a promessa do amanhã se intensificava. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de fazer com que cada coração ouvisse o chamado como um sopro de vento que passa por entre as folhas, carregando promessas de chuva e renovação. E foi então que, naquele instante em que a aurora começava a tingir o céu com tons de laranja e rosa, Malaquias se encontrava em um ponto liminar entre o passado e o futuro, entre a promessa e a realização. Ele estava ciente das trevas que haviam assolado o povo, as infidelidades, as injustiças e as adorações a deuses estranhos. Cada um desses atos como afiadas lâminas que cortavam os laços entre a humanidade e o Criador. No entanto, em meio a esse vale de sombras, a mensagem que ele carregava era uma tocha acesa, uma chama que prometia renovar a aliança. O profeta recordava-se das histórias de Jó, aquele servo fiel que, mesmo diante da devastação, não perdeu a esperança. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Malaquias via-se de certa forma como um reflexo distante daquele patriarca, lutando para manter a luz da fé acesa em meio a um mundo que parecia em ruínas. As pessoas que se reuniam para ouvir suas palavras muitas vezes traziam consigo o peso do ceticismo e da desesperança. Eles se questionavam sobre a justiça de Deus, sobre a demora do Messias prometido e sobre as promessas que pareciam tão distantes quanto o horizonte onde a luz lentamente se revelava. Porém, Malaquias falava com convicção, sua voz ressoando como um eco da voz divina, assegurando que o juízo viria como um fogo purificador, tal como o ouro refinado no cadinho separado das impurezas. À medida que as primeiras aves começavam a cantar, saudando o novo dia, o profeta não pôde deixar de sentir uma conexão profunda com a própria criação. Ele sabia que a natureza não desesperava. Ela confiava no ciclo eterno da noite e do dia, da morte e do renascimento. Era essa certeza que ele desejava instilar nas pessoas, que assim como a aurora rompe a noite, a justiça divina certamente iluminaria a escuridão que cobria a terra. E enquanto Malaquias contemplava o sol erguendo-se majestosamente, ele ponderava sobre aqueles que viriam após ele, sobre o que eles fariam com a mensagem que ele deixava. Sabia que mesmo em meio à incerteza, havia uma promessa de restauração, como os brotos de uma árvore antiga que voltam a florescer após o inverno mais rigoroso. Porém, o coração do profeta ainda estava inquieto. Seu espírito ansiava pelas respostas que o tempo ainda não havia revelado completamente. Enquanto a luz do sol banhava a terra, uma nova questão emergia, uma dúvida silenciosa que pairava no ar. Qual seria o próximo passo na jornada daqueles que ouviram sua mensagem? O que o futuro reservava para o povo que aguardava o cumprimento das promessas divinas, sob um céu que, apesar de iluminado, ainda escondia seus segredos mais profundos? À medida que nos aproximamos do clímax desta história, lembramos que Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, foi enviado para trazer uma mensagem urgente ao povo de Israel. Ele veio em tempos de escuridão espiritual, onde muitos haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Sua missão era clara: chamar o povo de volta à aliança com Deus, lembrando-os das promessas e do amor divino. Malaquias confrontou o povo com palavras firmes, mas cheias de esperança. Ele falou sobre a necessidade de pureza no culto a Deus e a importância da justiça social. Ele chamou a atenção para a infidelidade do povo, mas também trouxe consolo ao anunciar que o Senhor não havia esquecido seu povo e estava preparando o caminho para a redenção. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Conforme as palavras de Malaquias ressoavam, um espírito de arrependimento começou a florescer entre os israelitas. As famílias que outrora estavam divididas pela desconfiança e pela negligência espiritual começaram a se unir novamente.
Homens e mulheres se voltaram para Deus com corações sinceros, buscando purificação e renovação. Eles compreenderam que a verdadeira adoração não estava apenas nos rituais externos, mas no amor e na justiça que praticavam diariamente. O povo começou a ver a intervenção divina em suas vidas. Aqueles que estavam sem esperança encontraram força na promessa de restauração. Eles se lembraram de que Deus sempre foi fiel, mesmo quando eles não foram. Como está em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A mensagem de Malaquias não foi apenas uma advertência, mas um convite à restauração. Ele profetizou sobre a vinda de alguém que prepararia o caminho do Senhor, apontando para o futuro com esperança. Essa promessa se cumpriu em João Batista, que anunciaria a chegada do Messias, o Salvador do mundo. E assim, a história de Malaquias se encerra com uma nota de esperança e redenção. O povo de Israel, renovado em sua fé, aguardava ansiosamente pelo cumprimento das promessas divinas. Eles aprenderam que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus estava trabalhando para trazer luz e transformação. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que a paz e a esperança estejam sempre com você. Amém. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.